O tema que eu trouxe para o nosso bate-papo de hoje é storytelling. O que é storytelling e como que a gente pode usar ele na arquitetura comercial para enriquecer os nossos projetos. Eu vou dizer que eu trabalho ele de duas formas e eu vou discutir as duas formas aqui para ficar bem interessante o nosso bate-papo. A gente pode usar ele tanto como ferramenta para apresentar um projeto para um cliente, quanto para colocar esse contexto de storytelling que essa marca tem desenvolvida dentro do nosso ponto de venda, dentro do nosso projeto, tá? Então, o que é storytelling? É contar uma história. Se a marca trabalhou todo o seu desenvolvimento de marketing, todo o seu branding e conseguiu levar significado para essa marca, que aliás, o storytelling é uma ferramenta muito estratégica para o branding. Como que ela vai comunicar isso agora para o consumidor de uma forma que fique mais clara, que gere essa identificação, essa conexão e essa fixação? Porque a gente já sabe que história, ela tem o poder de despertar, né? Ela trabalha melhor na memória da gente sobre qualquer assunto, né? Quando tem uma história relacionada, a gente consegue fixar ela melhor. Então, quando essa marca já conhece toda a sua estratégia, seu público-alvo, tem o seu propósito estabelecido, já tem o seu significado, ela vai trabalhar esse desenvolvimento de história. Como que isso acontece? Ela vai espelhar os valores do seu público-alvo e ela vai criar um personagem, inserindo esse público-alvo como personagem dentro de um processo de transformação que ela está ofertando para esse mercado, para esse entorno, dentro da sua essência e do seu propósito. Porque a gente já entendeu que o contexto de branding é quando a marca consegue mostrar o seu valor, o seu potencial de transformação e de oferta para alguma coisa, para esse público, para essa sociedade. Bom, então a marca fez isso, desenvolveu esse storytelling. Como que funciona normalmente essa historinha, né, os passos dela? Bom, essa marca, ela vai contar por que ela existe, né? Por que ela tem esse propósito, por que ela defende essa causa, quais são os seus valores. E aí ela vai falar como que ela vai fazer isso, que seria efetivamente a transformação que ela está ofertando, que ela está propondo para esse consumidor. E aí depois, no final, ela vai falar a recompensa, né? O que é a recompensa, o que ela conseguiu entregar para esse público e mostrar isso e mostrar esse processo. Bom, e como que a gente consegue trabalhar isso dentro do contexto da arquitetura comercial? Se eu vou desenvolver um projeto e eu tenho toda essa estratégia de storytelling traçada pelo branding dessa marca, pelo marketing, eu consigo construir no meu ponto de venda o espaço físico onde que vai ser palco dessa história que o consumidor vai receber e vai vivenciar e vai participar. Né? Então vamos trazer aí um exemplo bem simples só para a gente ilustrar isso. A gente tem lá as histórias dos super-heróis, da Disney, de todo aquele cenário lúdico, né? Aquela ideia lúdica das histórias. Quando você vai para lá e você vive aquele espaço, aqueles ambientes, aqueles parques, aqueles castelos e tudo mais, existe um encantamento, existe uma conexão daquela história com a realidade, né? E você se vê parte daquilo ali. É a mesma coisa que a gente vai fazer no contexto do ponto de venda. Fazer com que toda a trajetória do espaço, a setorização, a ambientação, os recursos sensoriais que a gente trabalha, ele vai inserir o público, o consumidor, dentro do contexto dessa história, dessa narrativa. Então eu consigo usar todos os materiais, eu consigo usar trabalhar a iluminação, trabalhar todos os recursos com um propósito também. Porque se eu vou trabalhar sem nenhum direcionamento, eu tenho um oceano de possibilidades dentro desse projeto, né? Mas aí, quando eu tenho essa história, eu estou totalmente direcionada e eu consigo fazer ali um desenvolvimento de projeto para algo muito mais efetivo dentro do contexto dessa marca. E aí hoje,
dentro dessa discussão do mercado, de o que vai acontecer pós efeito coronavírus, enfim, né, pós-isolamento social. Eu participei aí de um webinar, e aí qual que era o tema? Eles trouxeram dentro dessa lógica do storytelling uma transformação desse conceito para truetelling. O que seria isso? Bom, agora a marca vai ter a oportunidade de mostrar a sua história verdadeira, ou seja, contar uma historinha, fantasiar é muito fácil, mas provar para o meu consumidor, mostrar para ele que realmente eu faço aquilo que eu prometo, aquilo que eu conto, é muito desafiador e está sendo uma oportunidade para as marcas fazer isso nesse momento que o mercado está precisando. Então, as marcas estão conseguindo entregar essa história que elas contaram. E aí, essa transformação desse conceito de storytelling para truetelling, porque o consumidor realmente vai se identificar e vai conectar com a marca que está fazendo o seu papel, entregando aquilo que ela promete, aquilo que ela conta, a sua história. Então, tá aí um tema para a gente se aprofundar, para valorizar os projetos de arquitetura. Valoriza demais, valoriza muito. E aí, qual que é outro contexto que eu uso esse recurso? Olha, para contar para o cliente a nossa ideia, o desenvolvimento do projeto, por que a gente usou todos aqueles recursos e trazer o conceito do marketing, o conceito da neurociência, o recurso da arquitetura, eu desenvolver esse storytelling para ele entender o projeto é extremamente rico, fica muito relevante para ele. É uma situação, eu tive a experiência de viver isso no escritório em algumas vezes. É uma situação que o cliente fala: nossa, eu não imaginava que eu era tudo isso, que a minha marca é tudo isso que você está me falando. E teve situação também que o cliente olhou e falou assim: olha, no primeiro momento que eu olhei para o visual do projeto, eu achei que não faria sentido. E agora que você me contou toda essa narrativa, eu acho que faz todo sentido, eu não consigo mudar absolutamente nada, porque eu entendo que está tudo amarrado. E é esse o valor que a gente consegue também mostrar para o cliente quando a gente usa esse recurso de storytelling em nossos projetos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma profissional que trabalhou essa ferramenta no seu trabalho de conclusão de curso, e aí ela estava desenvolvendo um modelo de negócio para construir storytelling para as marcas. E eu contratei ela dentro do escritório 2 vezes para trabalhar isso em projetos que a gente estava desenvolvendo. Olha, o projeto ficou tão bacana, tão rico. Eu vou trazer ele aqui numa oportunidade, vou explicar tudo para vocês, como é que a gente pensou, enfim. Mas foi assim, encantador para o cliente. E ele tá aí no mercado rolando e realmente é um projeto diferenciado. É possível de perceber a diferença dele perante os seus concorrentes, né? Ali lado a lado, essa sutileza que tem uma força muito grande nesse processo de conexão dessa marca com esse consumidor. É muito rico isso. Então, eu acho que é um tema para vocês, para a gente conversar, para a gente se aprofundar, para a gente entender e entender como que a gente usa isso nos nossos projetos, para que eles fiquem mais ricos e que a gente consiga mostrar o valor que ele tem, né, que toda essa marca está ofertando para o consumidor através do nosso ponto de venda, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouquinho dessa ferramenta que é bastante interessante. Obrigada!